Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês alguns comandos no Excel, tá? Então, ah, comandos no teclado, tá? Básicos aí, que são muito utilizados no dia a dia de trabalho, tá? Então, facilita muito aí a utilização desses comandos, porque você acaba ganhando tempo, tá? Por mais que seja 1, 2 segundos ali, você vai ver que na sua rotina de trabalho, caso você trabalhe muito com Excel, né? Ou você esteja em algum projeto trabalhando bastante com Excel ali em algum determinado período, né, esses comandos eles facilitam bastante, né, se você tem bastante base de dados, enfim, tá? Então acreditamos aí que esse conteúdo seja muito útil e espero que vocês aproveitem e utilizem bastante, tá bom? Então basicamente aqui só para apresentar um pouco a base de dados, né, eu trouxe uma base de dados fictícia aqui só para a gente trabalhar e eu mostrar o que acontece com os comandos para vocês, tá? Mas é uma base de dados aqui que já está formatada como tabela aqui no Excel, tá bom? Basicamente aqui eu trouxe uns dados de RH fictícios, né? Então o ID do funcionário, nome do funcionário, idade, data de admissão, departamento, salário, quantidade de faltas e filial, tá? Do funcionário, onde é que ele fica, tá bom? O primeiro comando que a gente vai passar aqui para vocês imagina que você está trabalhando aí com muitos dados, né? E imagina 200 linhas, 300 linhas e você quer selecionar tudo. Né? O primeiro jeito que você tem de selecionar tudo, que é o que a maioria das pessoas usa, é justamente pegando o mouse, né, vindo aqui na primeira célula e arrastando isso daqui para baixo, né, até você selecionar a tabela toda que você quer, né? Mas se você está trabalhando ali com muitos dados, às vezes é meio difícil, às vezes o mouse trava, às vezes você perde, tem que começar tudo de novo, né? Então você tenta ali 2, 3 vezes, às vezes, né, e não consegue selecionar a tabela toda. Às vezes você tem muitas linhas, né, e você tem que ficar puxando aqui para baixo com o mouse, então fica bem difícil ali, né? E tem um comando que já faz isso para nós, né? É só a gente clicar em qualquer célula dentro da tabela, tá? E apertar Ctrl Shift espaço. Aí ele já seleciona toda a tabela para a gente, tá bom? Então esse é um comando aí muito utilizado, que a gente utiliza bastante aí, principalmente quando a gente está trabalhando com base de dados, né, tabelas, enfim, para ali extrair posteriormente ah, tabelas dinâmicas, ou então para copiar essas tabelas e colocar elas num e-mail, né? Então a gente utiliza bastante esse comando, tá? Outro comando de seleção, né, é o Shift setas. Tá? Reparem, pessoal, que a seta, muitos de vocês já devem saber, mas é bom explicar e esclarecer para todo mundo. As setas elas movimentam a célula que a gente quer selecionar aqui no Excel. Então, por exemplo, eu estou selecionando aqui a célula A2, agora a A3. Se eu clicar na seta para baixo, ela vai selecionar a A4. Se eu selecionar para o lado, né, para o lado direito, ela vai selecionar a B4, a C4. Então, assim, as setas, elas têm um papel bastante importante aqui no nosso dia a dia com Excel, né? Então, elas nos guiam bastante aí com bastante facilidade. Então, se a gente clicar o Shift e seta para a direita, por exemplo, ele vai selecionar a célula da direita. Se eu clicar mais uma vez, ele vai selecionar de novo, mais uma vez de novo, mais uma vez de novo. E se eu selecionar para baixo, ele vai fazer essa seleção de acordo com a seleção que eu já tenho selecionado anteriormente. Tá? Então, essa função do Shift e setas, né? Shift seta para a esquerda, Shift seta para baixo, Shift seta para a direita, tá? É bem legal aqui no Excel, tá? Então, às vezes você quer selecionar apenas 3 valores, né? Então, você vem aqui para copiar, para colar em algum lugar. Então, é bem legal essa função. Outra função bem legal também é o Shift, Ctrl e as setas, né? Então, por exemplo, Shift, Ctrl, seta para baixo. O que que ele vai fazer? Ele vai selecionar a linha até o último dado que você tem, tá? E o Shift Ctrl seta para a direita. Ele vai selecionar, perdão, a coluna na primeira vez, né? E agora ele vai selecionar a linha uh, até o último dado que você tem. Então, Shift, opa, perdão, pessoal. Shift Ctrl setas, né? Seta para a direita, Shift Ctrl seta para baixo, Shift Ctrl seta para baixo, Shift Ctrl seta para a direita. Então, assim, essas funções com setas aqui, Shift e Ctrl, né, são bem legais também e podem poupar bastante tempo aí no dia a dia de vocês. Tá? Uma função mais básica que a gente utiliza também, vamos supor que eu quero colar essas 3 células em algum outro lugar, né, é o Ctrl C, Ctrl V. Então, por exemplo, se eu dar um Ctrl C e der um Ctrl V aqui embaixo, vocês vão ver que ele me copiou, né, exatamente essas células com a mesma formatação dessas mesmas células. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Se eu copiar, tá? Copiar essas 3 células de novo, Ctrl C. Uma função legal também é você vir em página inicial, colar, tá? E colar valores. Por quê? Quando você vai em colar valores, você vai colar apenas o valor, né? O dado que está escrito dentro dessas células.
você não vai copiar a formatação. Então, ele vai manter a formatação da célula que você está colando, o valor, e vai trazer o valor que você quer. Tá? Então, é uma função aí bem legal também. Outra forma da gente fazer isso, tá, pessoal? Deixa eu puxar esses três dados aqui agora. É a gente apertar o Ctrl X. Só que a diferença é que quando você aperta o Ctrl X e dá um Ctrl V, ele vai retirar o valor da onde você está puxando, né, de onde você está dando o Ctrl X, e vai colar aonde você está colando. Então, assim, ele vai retirar o valor, né, vai salvar esse valor, e depois ele vai depositar esse valor numa célula qualquer que você esteja colando ele. Tá? Então, a diferença do Ctrl C para o Ctrl X, às vezes você quer só tirar um valor de algum lugar e colocar em outro. Para você não ter que dar um Ctrl C, Ctrl V e depois apagar esse valor, você pode direto dar um Ctrl X, Ctrl V. Tá bom? Outra função bem legal aqui. Outra função, pessoal, que eu vou utilizá-la agora, né, que ela basicamente ela tem a função dessa setinha aqui em cima, tá? Então você pode vir aqui no mouse e clicar nessa setinha, tá? Então ele vai desfazer uma ação que você fez e aqui na frente você pode refazê-la. Mas uma função muito utilizada aí é o Ctrl Z. O Ctrl Z ele tem a função dessa setinha aqui de voltar, tá? Então ele retorna uma ação que você já tenha feito no Excel, tá? Ctrl Z, voltar uma ação que você já tenha feito no Excel, tá? Ah, outra função legal, pessoal, vamos supor que você está trabalhando aí com uma planilha muito grande, tá? Com bastante base, com muitos dados, é o Ctrl Home. Ctrl Home. O Ctrl Home ele vai sempre voltar a célula para a célula A1, tá? Então, independente de onde esteja a célula, tá? Ctrl Home, ele volta para A1. Aqui, Ctrl Home, ele volta para A1. Aqui, Ctrl Home, perdão, ele volta para A1, tá? Então, é uma função aí bem legal se você quer voltar a sua base de dados para o início dela, né? Às vezes você está trabalhando aí com 2, 3, 4 mil linhas e você está no final dessa base de dados e quer voltar para o começo, né? Essa é uma forma aí, sem você selecionar todas as células, tá? Voltar para a célula A1, Ctrl Home, tá? Outra função legal aqui, pessoal, é a função Control Page Down, que ele vai jogar a sua planilha para a planilha da direita. Ó, Control Page Down. Então ele me joga aqui para a planilha 2, por exemplo. Control Page Down, ele me joga para a planilha 3. Control Page Down, ele me joga para a planilha 4 e assim por diante. Ah, Douglas, mas tem como voltar? Sim, tem como voltar. Quando você quer ir para a esquerda, quer voltar as planilhas para a esquerda, você aperta Ctrl Page Up, tá? Ctrl Page Up, Ctrl Page Up, Ctrl Page Up, tá? E assim por diante também. Então é uma função aí bem legal. Às vezes você está com muitas planilhas aqui, né? Que você nem consegue ah, ver elas aqui, né? Tem que ficar puxando aqui com o mouse e tal, vindo para cá, tá? Vindo para cá ou puxando para cá. Então, às vezes é mais fácil você só dar um Ctrl Page Up, volta para a esquerda, tá? Você já vai chegar na sua base de dados que você quer, tá bom? Então, essa é outra função aí, outras duas funções bem utilizadas e bem legais, tá? Ah, outra função, pessoal, é a função ah, Alt igual, tá? Função Alt igual. O que essa função fez aqui para mim? Tá? Ela me fez a soma dessa coluna toda nessa célula. Então, ó, se eu clicar aqui e clicar um Alt igual, ele já faz a autossoma para mim. Tá? Então, é bem legal essa função. Ó. Se eu selecionar todas essas células aqui, ele vai me dar o 39, tá? Que é exatamente o valor que eu somei aqui. Se ele me pegar a soma desses valores aqui é exatamente 95.788, que é a soma desses valores aqui. Tá? Então, como é que eu fiz isso? Vamos só dar dois Ctrl Zs. Tá? Alt igual, ele já me dá a soma automaticamente. Alt igual, ele já me dá a soma automaticamente. Tá? Então, vou voltar aqui, mas Alt igual a soma, a autossoma, né, ali de uma coluna específica, também é uma função aí bem legal que dá para ser utilizada com frequência aí no Excel. Tá? Ao invés de você vir aqui digitar igual, a soma, tá? Selecionar o intervalo, tá? Ah, fechar parênteses, dar um igual, é mais fácil você dar um, né, vir aqui, dar um delete, colocar Alt igual, ele já vai puxar a soma automaticamente para você. Tá bom? Ah, outra função aqui, pessoal, né? Não é nenhuma função, mas eu digo uma tecla, tá? Que eu julgo ser bem importante aqui para o Excel, que é a tecla Tab, tá? Então, basicamente, a tecla Tab, ela joga a célula para a direita, tá? Então, estou apertando Tab, ó. Vou vir aqui, apertei seta para a esquerda, vou dar Tab, ó. Tab, 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 Tab. Quando eu chegar no final da coluna, como essa base de dados está formatada como tabela, quando ele chega na última linha
de uma tabela, né, na última linha e na última coluna de uma tabela, ou seja, na última célula de uma tabela, e se eu apertar o Tab aqui, ele automaticamente insere uma linha na minha tabela. Então imagina que você está preenchendo uma base de dados, né, e eu vou colocar aqui a informação de mais um funcionário. Então eu vou vir aqui, ó, imagina que é o funcionário 212, o nome dele é Douglas, tá? A idade dele é 25 anos. Ele foi admitido no dia 10/2 de 2024. Estou dando sempre tab, tá, pessoal? Ele foi para o departamento de atendimento. O salário dele é de R$ 7.000, tab. A quantidade de faltas dele é 0, tab. Ele está sediado na cidade de São Paulo, tab. E aí eu dei tab, ele já vai me inserir mais uma linha na tabela. Eu já posso aqui preencher com mais os dados de alguns funcionários e assim por diante, tá, pessoal? Então essa função também é bem legal. Ah, outra função que vocês devem conhecer é o Enter, né? E o que faz o Enter? Eu estou apertando Enter, ó, ele sempre vai me jogar uma linha para baixo. Tá? Então estou apertando Enter, Enter, Enter. Se eu apertar Shift Enter, ele vai me jogar uma linha para cima. Ó, Shift Enter, Shift Enter. Estou apertando Shift Enter. Tá? Então ele vai sempre me jogar aí uma coluna para cima. Quando acabar a base de dados, né, ele vai seguir o fluxo aqui, né, então ele vai me jogar aqui para a esquerda. Ele faz sempre o contrário ali da função tab, digamos assim, né, só que ele vai linha por linha e o tab vai coluna por coluna, tá bom? Então, Shift Enter aí é um jeito bem legal também de trabalhar, tá? O Enter ele joga para baixo, Shift Enter ele joga para cima, tá ok? Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, tá? Peço para vocês que se vocês gostaram do vídeo, se o vídeo te agregou alguma coisa, tá? Que vocês se inscrevam no canal, deixem um like aí pra gente, que é super importante para nós, tá? Deixem nos comentários também se ficaram com algumas dúvidas. E se quiserem sugerir temas para os próximos vídeos também, tá bom? A gente vai estar sempre lendo os comentários de vocês aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima